última mensagem, da última quarta-feira, onde eu expus o livro de Atos até o versículo 26, vai dizer que ali no versículo 26, os cristãos, as pessoas que seguiam a Cristo, os discípulos, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. E por mais que a palavra cristão esteja no nosso aumentativo, mas o sentido real dela é pequeno Cristo, imagem de Cristo, pertencente a Cristo. Ou seja, os gregos eles tentaram colar um apelido de forma pejorativa e acabou virando o nome daquilo que nós somos, cristãos, cristianismo. E ser cristão é de fato você ser parecido com Cristo. Assim como muitos filhos parecem com o pai, não é? Às vezes a gente vê uma criancinha do lado do pai e do lado da mãe, nossa, não precisa nem falar, é seu filho. Porque a gente vê, cara de um, focinho do outro. E ser cristão é de fato você se identificar com o cristianismo, mas não apenas isso, você ser parecido com o seu Cristo. Ainda que você com a boca negue, é de suma importância que as pessoas olhem você e te vejam como cristão. A exemplo de Pedro, lembra? Pedro nega Jesus Cristo 3 vezes. E uma das respostas da última mulher, ela diz assim: não, é notório que você segue ele porque você fala igual, você se comporta igual. Ou seja, a forma de Pedro falar denunciava de fato quem ele seguia. Porquanto, quanto você parece com Cristo? É uma pergunta que você deve fazer constantemente. Se você fosse acusado de ser cristão, as pessoas conseguiriam juntar provas o suficiente para te condenar? Ou você seria aquele crente meio 007, que no seu trabalho, se você não falar que é crente, ninguém nem desconfia? Oh, tristeza, hein? Temos que ser parecidos com Cristo. Infelizmente, não é o que vemos em grande parte da cristandade moderna de hoje. Cristãos se parecem mais com ímpios, com artistas de TV. O comportamento, o linguajar, o estilo de roupa, como trata os outros, é igualzinho de ímpios, de mundanos, mas não tem nada a ver com Cristo. E não só isso, o casamento de cristãos é falido igual dos ímpios. Eu vi uma pesquisa certa vez dizendo que 25% dos casamentos fora da igreja terminam em divórcio. E a porcentagem dentro da igreja era 25%, a mesma coisa. De cada 4, um acabava em divórcio, dentro e fora da igreja. Ou seja, não há diferença nenhuma. Os casamentos são falidos, os filhos continuam desobedientes. Não há diferença entre o filho do ímpio e o filho do cristão. Comportamento, roupas, linguajar, a moralidade. Muitas vezes, se não colocarmos lá na bio do Instagram, cristão, talvez as pessoas nem desconfiem do Deus que nós servimos. Portanto, se autoavaliar quanto ao seu cristianismo, quanto à forma como você vive o seu cristianismo na prática, no dia a dia, no trabalho, com a família, na rua, em qualquer lugar. Isso é fundamental. E então, a gente vai entrar aqui nos 4 últimos versículos para terminar, se Deus permitir, o capítulo 11. Acompanhe comigo, por favor. Atos, capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Eu quero ser bem sucinto hoje. Põe o primeiro princípio, por favor, ali. Primeiro princípio dos profetas no Novo Testamento. Olha o versículo 28, você reparou? O 27, né, que vai dizer, olha, naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. Eu sei que falar sobre profetas no Novo Testamento é um tanto quanto complicado. No Antigo é mais fácil. Fica mais notório suas funções, o que eles faziam, a mando de quem, qual era a mensagem que eles levavam. Agora no Novo Testamento não é uma coisa tão simples assim. É tão certo que em Joel, põe ele, filho, para frente, por favor. Joel capítulo 2, versículo 28, vai dizer assim: depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eu não sei se você lembra, lá numa das primeiras pregações em Atos 2, quando eu falei sobre o Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas, Pedro cita esta passagem aqui de Joel, para dizer, está se cumprindo aquilo que o profeta Joel tinha falado lá atrás.
Joel disse que o Espírito Santo seria derramado sobre muitos, sobre as pessoas, e muitos haveriam de profetizar. É isso que diz a Escritura. E em Atos 2, eu e você devemos levar em consideração que o Espírito Santo ele não veio só sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Veio sobre aqueles 3.000 que se converteram de primeira também. Ou seja, veio sobre muita gente, sobre todas aquelas pessoas que ali estavam. Agora, a pergunta é, quantos destes 3.000 e cacetadas se tornaram profetas? Não tenho a mínima ideia. Mas de fato deve ser uma quantia grande, porque 3.000 pessoas que receberam o Espírito Santo, vai sair o quê? 1, 2 ou 10 profetas? Provavelmente bastante pessoas ali. E historicamente, sempre existiu profetas itinerantes. O que eram os profetas itinerantes? É aqueles que falavam de povo em povo, de igreja em igreja. Eles saíam e falavam aquilo que Deus havia ordenado. Mas, historicamente também, houve uma época, principalmente aqui no Novo Testamento, eu vou mostrar para vocês em João, onde começou a haver alguns abusos por conta de algumas pessoas que se passavam por profetas. E qual que era o intuito ao se passar por profeta? Ora, comer e beber de graça, ter lugar onde dormir, ser sustentado, porque era isso que acontecia. Então as pessoas começaram a abusar, tanto é que um documento chamado de Daquê, eles diziam, os judeus, que olha, se o profeta vier à sua casa, à sua igreja, que ele fique 2, no máximo 3 dias, passou disso é falso profeta, manda embora, está querendo apenas ser sustentado por vocês e comer às custas de vocês. Isso é tão certo, que já ali no século II, onde as epístolas de João foram escritas, né, 2ª e 3ª João, o contexto histórico é de fato este. E olha que interessante que a 2ª epístola de João vai dizer, o versículo 7 e o versículo 10. João, neste contexto, desses profetas que estavam apenas preocupados em engordar o próprio ventre, como vai dizer Judas. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo vem em corpo. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. Se alguém vem visitar e não traz este ensino, não recebais em casa, nem o cumprimenteis. E aí você pensa que a gente é duro, né? Duro era João, né? Passou alguém assim, mas não recebo nem na porta. Não é nem isso. Nem cumprimento, cara. Justamente por conta desse contexto. E como eram os profetas ali do início da igreja? Principalmente esses profetas itinerantes. A Bíblia não dá muita base. Nem como... Pastor, que você vai pregar, você não sabe nada? Não sei, dessa parte não sei. Tentei procurar em tudo que é lugar. Como era a mensagem deles? De arrependimento? Evangelismo? Provavelmente. Mas de forma assertiva, não tem como a gente afirmar coisa alguma. Mas também haviam os profetas locais. Estes trazem, né, talvez do nosso interesse seja mais esses daí. Porque os profetas locais, em 1 Coríntios, Paulo vai falar que haviam esses homens que eles tinham um local fixo, onde eles pregavam a Escritura, expunham a Escritura e aplicavam a Escritura. Esse era de fato o trabalho do profeta, que é basicamente o que o pastor faz hoje. A diferença é que este profeta, ele não fazia de forma itinerante, como alguns. Ele fazia um trabalho como se fosse o pastor, como o mestre, de forma regular. Toda semana estava lá, fazendo o quê? Ensinando a Escritura, lendo, interpretando, aplicando, discipulando, cuidando da igreja. Este era o papel do profeta no Novo Testamento que nós vemos ali. E é basicamente o que o pastor faz, né? Não dá muita diferença. Portanto, pregar, interpretar, aplicar, orientar e cuidar das pessoas. Este é o trabalho do profeta / pastor. E o objetivo sempre foi a edificação da igreja. Não é se aparecer, não é mostrar que prega melhor que A ou que B, não é querer aplausos. O objetivo sempre foi a edificação da igreja. Pastor, mas havia aqueles profetas no Antigo Testamento e no Novo, tem algum que eram aqueles profetas de prever o futuro, porque é isso que nós temos na cabeça como profeta, né? Profeta é aquele que prevê aquilo que vai acontecer. No Antigo Testamento nós vemos, de fato, muitos ali. Só que aqui, nós vemos que no Novo Testamento, não tinha. Quem previa o futuro de fato, sabe quem era? Os apóstolos. É ali que nós vemos João escrevendo o Apocalipse, falando do final das coisas. Nós vemos Paulo falando a respeito da ressurreição. Lembra que é Paulo que vai dizer aos Tessalonicenses, olha, quanto à vinda de Cristo, vocês fiquem tranquilos, né? Os mortos vão ressuscitar primeiro e os vivos serão transformados. Ou seja, quem fala sobre o dia de amanhã
Não são profetas, mas são os apóstolos. Quem profetizou a respeito do anticristo, do homem da perdição? Paulo, apóstolo. Só há um profeta de prever o futuro no Novo Testamento. E é justamente esse do texto aqui, Ágabo. E ele, na verdade, ele faz isso duas vezes, né? Duas vezes ele faz essa previsão do futuro. Primeiro, o texto que nós lemos aqui no versículo 28, onde ele vai dizer assim: levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E Lucas, ele vai escrever que de fato ali no ano 40, 42, essa profecia se cumpriu. Então, Ágabo, ele previu o futuro, esta primeira vez aqui, e depois, numa segunda vez, ele dá uma outra profecia, onde ele pega um cinto de uma pessoa, amarra e diz: assim vai acontecer com o dono deste cinto. E ele está falando a respeito de Paulo. E exatamente o que acontece com Paulo quando ele vai a Jerusalém, ele acaba sendo preso. Ou seja, duas profecias de um único profeta, e as duas assertivas. Você percebeu? Não teve uma que ele acertou, a outra acertou mais ou menos. Não. O profeta, de fato, não tem margem de erro. Pastor, fulano lá é profeta, acertou a maioria. Errou uma, esquece. Profeta que é profeta, não existe profeta em treinamento. Ou se fala da parte de Deus ou não se fala. E eu sei, né, principalmente do mundo ao qual nós vemos, muitos pentecostais, neopentecostais, é profecia para tudo que é lado. Na igreja já vieram aqui, para mim, um monte de vezes. Eu lembro uma vez, eu estava longe de ser crente. Foi um profeta lá falar com a minha esposa, com quem que ele ia casar. E eu lembro dela contando isso para mim, né? Olha, você vai casar com um militar. Eita, acertou. Farda azul. Eita, Força Aérea azul. Vai ser mais moreno que você, e vocês vão ter 3 filhos. Errou. Como eu sou mais branco que ela, já tem 5, né? Não, pastor, mas acertou 2, errou 2. Não, esquece, é falso. Não existe essa margem de erro para falar da parte de Deus. Ou se fala da parte de Deus, ou não fala. É assim que funciona na Escritura. Agora, quando aparece um profeta na igreja, por exemplo, que vem aqui, uma vez veio uma moça falando assim para ele: olha, enquanto você pregava, eu via um rio de água suja passando atrás de você. E à medida que ele passava, ele ia se limpando. Eu, nossa, e que isso significa? Agora você deve orar e jejuar para Deus revelar. Eu falei: você é profeta e eu que vou ter que jejuar? Eu que vou ter que ficar com fome para descobrir o que é isso? Eu sempre, né, quando alguém me conta essas profecias para mim, eu sempre lembro de Deuteronômio capítulo 18. Eu digo assim: olha, Deuteronômio vai dizer assim: aquele que falar da parte de outros deuses, este deve morrer. Mas aquele que falar aquilo que Deus não mandou falar, este também deve morrer. Eu sempre termino assim, né? A gente pode fazer uma oração aqui, que se isso que você falou não for de Deus, você morra, um ataque cardíaco fulminante agora para não ter muita dor. Eles dão no pé, não, a maioria não quer saber. Mas não existe profeta em treinamento. E aqui no Novo Testamento, a gente vê só 2 prevendo a respeito do futuro. Portanto, quando aparece, vem alguém, pode ver que via de regra, a gente não traz muita pessoa de fora, né? Porque a gente não conhece às vezes a índole da pessoa, quem é, e se traz, a gente costuma trazer mais ou menos dentro da nossa crença. Só que eu prefiro dar oportunidade para os irmãos daqui mesmo. Porque imagina que vem alguém de fora com essas profecias doidas aí. O ideal seria isso, né? A gente grava igual nós gravamos aqui. Se puder, transcreve, reconhece, firma. Se não cumpriu, falso profeta, nunca mais você volta aqui. Vai embora. Era assim que as pessoas tratavam. Sou profeta, não se cumpriu, então esquece. Mas, pastor, o senhor está dizendo que o senhor não acredita de forma nenhuma que pessoas possam prever o futuro? Não, eu acredito, claro que acredito. Mas de forma bem moderada, e tem que seguir os parâmetros bíblicos aqui. O problema é que esses falsos profetas, sabe o que eles costumam fazer? Eles vêm e falam algo. Se não se cumpre, eles digam: você não teve fé. Não, mas a profecia não tem a ver com a nossa fé. As promessas têm a ver com aquilo que nós fazemos. Não é isso, por exemplo, olha, o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. É condicional. Honra, vida longa. Desonra, morre cedo. Quanto à profecia, não há condicional. Eis que a virgem conceberá. Ponto. Vocês acreditando ou não, a virgem vai ter um filho. Sobre a volta de Jesus é a mesma coisa. Portanto, profecia não tem a ver com eu e você acreditarmos ou não. Não tem nada a ver. E segundo, põe o segundo ali, por favor.
Segundo princípio, o amor da igreja em forma de generosidade. Versículo 28. Acompanhe comigo. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio, imperador Cláudio. Verso 29. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Há inúmeras provas de uma genuína conversão. Claro, a Bíblia vai dizer que a árvore se conhece pelos frutos, portanto esse papinho de não julgueis é desculpa para se pecar em paz. Não. Pastor, mas a Bíblia diz não julgueis. Mateus 7:1. Você já leu o versículo 2, o 3, o 4, o 5? Vai ensinar como se deve julgar. Nós não devemos julgar pela aparência. Por exemplo, entra o Sérgio, toda vez eu exemplo do Sérgio, né? Entra o Sérgio aqui, todo roqueiro, de skate na mão. Você nunca vai imaginar que é um advogado. Você julga pela aparência. Não pode. Entra o Tiago todo sério. Você não imagina que é palhaço. Literalmente. O julgamento errado é justamente este. Quando nós julgamos pela aparência, mas nós devemos julgar pela reta justiça. E o que a Bíblia vai dizer é que a árvore se reconhece pelos frutos. Portanto, o modo de tratar os outros, o caráter, o modo de se comportar, de se vestir, tudo isso são indícios de uma genuína conversão. Eu lembro que, logo ali, quando eu converti, você quer fazer tudo que é certo, porque é de uma forma absurda, né? Você quer ser como o puritano. Eu lembro que, quem nunca, né, contou aquelas mentirinhas pequenininhas? Alguns grandes, mentirinhas às vezes fazia parte da minha vida. E eu lembro uma vez, eu estava com pressa, e eu vindo de carro, acho que estava atrasado com um compromisso, ou em cima da hora, e eu passei num túnel debaixo da viaduto, onde eu morava, e tinha aquele pessoal que fica pedindo dinheiro, né? Dá uma moedinha. Tio, tem uma moedinha? Eu falei, não tem! Saí correndo, porque eu estava apressado, né? Na hora que eu subi a rua, assim, eu lembrei, puxa, eu tinha, estava cheio aqui, um negocinho aqui. Eu falei, puxa, eu vou atrasar, mas eu não posso mentir. Eu dei a volta, passei de novo. Falei, amigão, eu tenho, eu só não quero dar. E fui embora de novo. Mas eu não podia mentir. Eu tive que falar a verdade, né? Eu não sei se ele ficou mais bravo ainda, né? Mas, nossa Deus, não pode. Porque esses são os indícios de uma genuína conversão, né? Você quer fazer aquilo que é certo de tudo que é jeito. E uma das grandes provas de uma conversão verdadeira também, sabe qual é? É quando o bolso converte. Você sabia que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso? Não é o coração, não. Não é o bolso. E via de regra, o bolso converte por último. Você começa a fazer um monte de coisa certa, assim, daí você pensa, nossa, 10% é muito dinheiro. Você resiste. Mas o que nós vemos aqui é que o amor da igreja, ele é expresso com generosidade. Lucas, ele faz questão de relatar a relação da igreja de Antioquia, que era uma igreja muito menor, quando a dificuldade bateu a porta das demais igrejas, principalmente a igreja de Jerusalém. O cristianismo, ele fez com que aqueles irmãos simples, humildes, que eles pudessem de fato ser extremamente generosos quando eles viram uma necessidade bater a porta. E é o mínimo que se espera de crentes de verdade. Eu já falei aqui para os irmãos, né? Eu lembro que quando deu aquela enchente no Rio Grande do Sul, e nós fizemos aqui, eu falei, irmãos, toda oferta que nós arrecadarmos hoje aqui, e eu tenho um pastor que eu conheço lá, eu já estive lá perto dessa igreja durante 3 meses, conheço e sei que vai para boas mãos o dinheiro. Então, toda oferta que a gente arrecadar aqui, a gente vai mandar lá para a igreja tal. Expliquei para os irmãos, fizemos todos os comprovantes ali. E eu lembro que nesse dia, nós levantamos uma oferta equivalente à metade do mês que nós arrecadamos. Nunca arrecadamos tanto para mandar para lá. Você pode ofertar bastante aqui também, se você quiser, claro, né? Não só quando for mandar para outro. Mas porque nós vimos uma necessidade, algo que de fato precisava. O cristianismo fez com aqueles irmãos, com que eles fossem extremamente generosos. E foi isso que eles fizeram no versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. Por que eles resolveram ajudar aqueles crentes da Judéia? Eu coloco aí pelo menos 2 possibilidades. Primeira, por conta de gratidão. Em que sentido? O evangelismo veio de lá. Eles conheceram o evangelho graças
aquelas pessoas, aquela igreja que enviou a outros para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo quebrantar aqueles corações e então eles serem transformados. Gratidão por conta disso. E por que nós não podemos abençoar materialmente aqueles que nos abençoam, aqueles que nos abençoam espiritualmente? Isso fala muito do nosso coração, a questão de ser mesquinho. É tão certo que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, olha o que Paulo vai dizer: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? O que Paulo está dizendo é basicamente isso. Olha, se nós que pregamos o Evangelho, através do qual o Espírito Santo toca a sua vida e você se converte e alcança o maior bem que um ser humano pode conseguir, que é a salvação e vida eterna, se nós semeamos o que é de maior valor na vida de alguém, será muito recolher de vocês coisas materiais? Paulo, ele vai defender o seu, como ele deveria ser sustentado pela igreja, com base nessas coisas também. Olha, nós fazemos aquilo que é mais importante, aquilo que é eterno. Vocês acham que nós não temos direito, assim como Pedro e os demais, de recebermos por conta daquilo que fazemos? Isso é um absurdo. Então este é o primeiro princípio, talvez a primeira possibilidade, gratidão. E a segunda, provavelmente porque, devido ter muita gente na igreja da Judéia, e muita gente mesmo, lembrem o contexto, festa de Pentecostes, pessoas de todos os lugares vinham para Jerusalém, e então eles estão ali, o Espírito Santo cai sobre eles, Pedro prega, e na primeira pregação 3.000 pessoas se convertem, um sermão, 3.000 convertidos, prega uma segunda pregação, e então vai para 5.000 números de convertidos, e aqueles peregrinos que estavam visitando Jerusalém não foram embora, ficaram todos ali. Imagina a logística, a igreja de 120 de repente vai para 5.120, o que a gente faz? E é claro, quanto mais pessoas, e veio a forma ali, como Ágapo tinha profetizado, mais pessoas passariam necessidade e precisariam de ajuda. E a nossa fidelidade e a generosidade que nós temos com o nosso dinheiro, ela fala muito do nosso coração e principalmente de quem nos governa. A forma como você trata o dinheiro mostra muito como está o seu coração, porque não é isso que Jesus vai dizer em Mateus 6? Não podeis servir a 2 senhores. É interessante que ele coloca o dinheiro como uma divindade que compete com ele. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, a Deus e a mamon. E a generosidade, ela não é um princípio apenas no cristianismo, é um princípio universal. Se você ler, por exemplo, outras religiões, eu tenho um livro bastante interessante, ele chama Os Outros da Bíblia, que fala os povos que foram moldando ali, mais ou menos as crenças dos cristãos, dos hebreus no caso, como eles pegaram um pouquinho de cada coisa ali, e por conta de conviver. E olha que interessante, na Babilônia, talvez não tinha um lugar mais limpo que a Babilônia na época, eles eram extremamente gananciosos por conta de dinheiro, eles trabalhavam de sol a sol, eram muquiranos, economizavam ao máximo para prosperar, para ser rico, para comprar escravo, para ter bens. Só que até na Babilônia eles diziam assim: em primeiro lugar, não podemos esquecer do nosso dever para com os deuses. Até eles entendiam a importância de que, olha, isso aqui não é nosso, devolve. Se nós temos o dízimo como um mandamento, como uma ordem, olha, até esses homens acreditam que separar para os deuses, no caso os deuses deles não são deuses, mas separar algo para alguém que é maior que nós, em primeiro lugar, é fundamental. E não só isso, ímpios como milionários e bilionários são extremamente generosos, ajudam demais. Se eu não me engano, não sei se é Warren Buffett, eu não lembro qual outro bilionário lá, ele falou que, não sei se é ele ou Bill Gates, que 99% da sua fortuna ele iria doar quando ele morresse. Quase tudo, ia deixar para os parentes pouquinha coisa. Essas instituições filantrópicas, na maioria são ajudadas por essas pessoas. Ah, sim, elas têm umas motivações totalmente escusas, é verdade. Mas você percebeu que eles não têm muita dificuldade em dar? Não tem. Agora, cristãos, por vezes, demoram para entender o princípio da generosidade, da fidelidade. Acham que são dono de si, do próprio dinheiro, e acabam errando. Talvez uma das ilustrações mais fantásticas a respeito de dinheiro seja que o dinheiro é como esterco. Por que como esterco?
Esterco, se você junta, fede. Se você espalha, fertiliza. Então, que eu e você venhamos clamar a Deus para que Ele nos livre da infidelidade para com Ele, em relação às finanças, e que Ele possa dar a mim e a você um coração generoso, porque a generosidade faz parte do cristianismo. É isso que nós vemos em toda a história cristã. E não pense, vai faltar. O testemunho da maioria, a maioria, que eu já vi olha, decidir ser generoso é impressionante como Deus me abençoou. Decidir ser fiel é impressionante como Deus me abençoou. Então, se este é o princípio e nós resolvermos segui-lo, pode ter certeza, seremos abençoados da mesma forma. Amém, meus irmãos?